Boa tarde a todos. Hoje vamos falar dos requisitos da petição inicial, nos termos do artigo 467 do Código de Processo Civil, para depois fazermos a ponte com os recursos contenciosos. Pensamos que não faria sentido falarmos dos recursos contenciosos sem antes, pelo menos, trazermos neste canal os requisitos da petição inicial. Então, tanto nos recursos contenciosos como na lei civil comum, os requisitos da petição inicial são os mesmos. Considerando que a Lei 7/2014, de 28 de fevereiro, que é a lei do processo contencioso administrativo, traz-nos no artigo 58 e 59 a rejeição da petição inicial e a rejeição por ineptidão da petição inicial. Quer nos dizer de que se há esta rejeição por não respeitar os requisitos, então devemos ter algumas noções básicas do processo civil comum para depois nos alicerçarmos ao contencioso administrativo. Até porque o próprio contencioso administrativo não versa sobre os requisitos da petição inicial. Entendemos nós que assim o legislador pensou de que, se for um advogado, então ele já sabe quais são os requisitos da petição inicial. Advogado, estagiário, mesmo estudante de direito. Até porque a jurisdição administrativa é mais próxima ao cidadão, a qualquer cidadão. Não interessa só o nível de escolaridade, não exige muita formalidade legal para a submissão de algumas peças em relação ao processo civil comum. Apesar de que, em algum momento, quando as petições no âmbito administrativo não respeitam o mínimo legal exigível em termos de descrição dos fatos, da organização, por vezes mandam corrigir para que se respeite este mínimo de rigor da escrita e não exatamente do rigor dos requisitos da petição inicial. Mas nós, como a classe, como estudantes, advogados estagiários, então devemos estar munidos dessas ferramentas para fazermos face à jurisdição administrativa. Digo administrativa como também qualquer outra jurisdição contenciosa. O número 1 do artigo 467 diz que são requisitos da petição inicial. Primeiro, designar o tribunal competente. Estamos a dizer que, ao escrever a peça inicial, ao fazer este requerimento que se chama de petição inicial, deve saber qual é o tribunal competente. E para saber e determinar qual é o tribunal competente, deve ir saber das regras de competência, quer em razão da matéria, da hierarquia e também da localização do bem. Após este exercício, já estará em condições de saber qual é o tribunal competente. Por exemplo, se se pretende, num determinado litígio, resolver-se a divisão de bens, por exemplo, entre pessoas que viveram junto por um certo lapso de tempo ou que adquiriram junto aqueles bens e cada um quer seguir a vida dele e quer dividir esses bens, mas esses bens estão localizados na província de Sofala e eles residiam cá. Neste caso, o primeiro dever é saber qual é o tribunal competente. E, em função do valor desses bens, sabermos que o tribunal competente é o judicial da província de Sofala. Este é o primeiro requisito, indicar o tribunal competente. Após isso, deve identificar as partes. Então, tem surgido algum problema na identificação das partes. Às vezes entendemos que identificar as partes é dizer
o nome completo, a filiação, onde ele vive o número de telemóvel. Isso não é suficiente. Identificar as partes significa trazer elementos na petição, de modo que o tribunal, da pessoa, do oficial de diligência que é encarregue de notificar as partes, tenha clareza da informação traduzida na petição inicial. Em outras palavras, vamos dizer, identificar as partes é dizer o nome completo da parte, quer o autor, quer o réu, nome completo. A filiação, nome do pai e nome da mãe. O número do bilhete de identidade ou do passaporte ou da carta de condução. A validade deste documento. A residência onde ele vive. E atenção à residência, não basta dizer que ele vive no bairro Eduardo Mondlane. Não é suficiente. Terá que dizer bairro Eduardo Mondlane, próximo de um lugar mais conhecido. Se é próximo de um posto de saúde, se é próximo de um posto policial, se é próximo de um restaurante, se é próximo de uma padaria, se é próximo de uma igreja, se é próximo de uma escola, se é próximo da casa do líder. Um lugar em que facilmente alguém consiga conhecer. Próximo da casa do líder ou próximo da igreja Assembleia de Deus Internacional. Pintada a cor branca. Então, aí facilita. Após essa colocação da residência, terá que colocar também os contactos, obviamente. Embora que os contactos às vezes não são muito aconselháveis, porque isso acaba desaguando numa outra questão das ligações de outras pessoas que prefiro não evitar aqui, não falar aqui. E também uma referência indicativa, no caso do réu, para se for difícil notificar a ele, pode-se notificar através do seu domicílio profissional. Se trabalha, se é funcionário público, e qual é essa empresa e onde está localizada essa empresa, ou a instituição e onde está localizada a instituição, e o nome da instituição. Assim também facilita a identificação das partes. Após isso, teremos também que dizer as profissões, se as partes trabalham, né? Teremos que dizer as profissões. Após as profissões também indicar a forma de processo. Se é sumário, se é ordinário, se é um processo especial. E também uma confusão de dizer a forma do processo, misturar entre processo especial e processo comum. Não. Se é processo especial, já não entra sumário nem ordinário. Porque o processo comum é dividido em ordinário e sumário. Processos especiais são todos aqueles que a legislação, que o Código do Processo Civil já elenca como processos especiais. Partindo dos artigos, só um olhar rápido aqui. Partindo dos artigos 944. Das interdições e inabilitações. Esses são processos especiais. Ainda é só dizer, vem tentar o processo especial de interdição e inabilitação. Não precisa mais dizer, é um processo sumário, processo ordinário. Não. A forma do processo, no caso é especial. Expor os fatos e razões de direito que servem a fundamentação da ação. É narrar de forma cronológica e discriminada a sequência dos fatos. O que começou primeiro, segundo e terceiro. Porque às vezes nós contamos as coisas do fim para o primeiro. Não é correto. Devemos contar os fatos do primeiro ao fim. O que aconteceu primeiro? Por exemplo, se for um processo de dívida, o que aconteceu primeiro nessa dívida? Foi o contacto entre as partes. Esse contacto foi primário ou secundário? Já se conhecia ou não? Teremos que dizer. Já se conhecia, eram amigos, eram vizinhos. E por causa dessa relação de amizade e vizinhança, acabaram desaguando no empréstimo. E como que foi esse empréstimo? Também teremos que narrar. Mas isso funciona numa ação declarativa. Executiva já não.
porque já tem um título executivo, aí a história é outra. Iremos contar isso no outro vídeo. Após indicarmos de forma discriminada os fatos e a substituição desses fatos à matéria de direito, teremos que formular o pedido, o que nós pretendemos naquele processo. E, por fim, declarar o valor da causa. E também o número 2 desse artigo 467 abre o espaço para nós requerermos outra diligência. Juntamos documento de prova e também podemos requerer outra diligência nesta fase da petição inicial. Como dizia, esse não era o nosso objeto de hoje. O nosso objeto é do contencioso administrativo. Em que consistem os recursos contenciosos? Vamos para a Lei 7/2014, de 28 de fevereiro, normalmente no seu artigo 32, recursos contenciosos. Por regra, os recursos contenciosos são de mera legalidade e têm por objeto declarar a anulabilidade ou nulidade, nulidade e inexistência jurídica dos atos recorridos. Atos esses praticados por um ente público, por uma instituição pública. Ou seja, os recursos contenciosos. A jurisdição administrativa regula as relações jurídicas estabelecidas entre os particulares e o Estado, ou entre o Estado, nunca entre os particulares. Se for entre particulares, já saímos da jurisdição administrativa, vamos para a jurisdição comum. Na jurisdição administrativa, um dos elementos é o Estado, uma instituição pública, que deve estar nessa relação jurídica contrapartida, um privado e o Estado. E visa exatamente declarar a nulidade, anulabilidade ou inexistência jurídica do ato. O que é isso do ato? Ato é todo aquele instrumento executado ou praticado pelo Estado ou por uma instituição pública que fere os direitos dos particulares ou do subordinado. Por exemplo, a aplicação de uma pena de demissão. Este é um ato administrativo. A exoneração de um diretor. Este é um ato administrativo. A nomeação de um chefe é um ato administrativo. Então, isto que é ato administrativo, a prática que pode ou não interferir na esfera jurídica de um particular. Se ferir, então vamos. Se não ferir, não há nenhum problema. Então, os recursos contenciosos têm esse lado. Todos aqueles atos administrativos praticados com violação da lei, esses são objetos de recursos contenciosos. E o artigo 34 também nos diz de que os recursos contenciosos também, para além de ser de mera legalidade, podem ter como fundamento a usurpação de poder. E como que se manifesta a usurpação de poder? Por exemplo, um diretor provincial da saúde, em pleno final de semana, ele deteta um polícia que está embriagado. E ele chega e diz, se o polícia está embriagado, não podia trabalhar, vão instaurar um processo disciplinar contra si e está demitido. Até porque pode acontecer que ele está com um assessor jurídico dele e começa a lavrar o auto de notícia que encontrou embriagado e decide aí dar uma medida disciplinar à polícia e até mesmo instruir um processo. Este diretor de saúde está a usurpar o poder, porque não é o poder dele, não é a competência dele. A competência dele é atuar sobre os profissionais de saúde e não sobre os polícias. Então, esta também é uma das formas de usurpação de poder. Por exemplo, se numa reunião ao nível do governo,
um governador que foi convidado para aquela reunião, tem acontecido muitas reuniões entre governos das regiões, né, centro, norte e sul, às vezes, e já aconteceu também cá em Manica. O governador de Tete entende que um dos funcionários da direção provincial de economia e finanças não acatou a ordem que ele deu porque ele esteve cá em missão de serviço e decide aplicar uma sanção. Não pode. Está a usar poder, porque não é o poder dele, não é a competência dele, não é a jurisdição territorial dele. Então, isto também é usurpação de poder. A incompetência. Por exemplo, o governador viaja e na sua viagem ele delega poderes. Deixa um subordinado que vai ficar a assumir os atos administrativos, a praticar certos atos administrativos. No entanto, ele entende que há um funcionário que cometeu infrações sujeita a uma sanção disciplinar. E nesse tempo que o governador está ausente, ele manda instaurar o processo disciplinar e aplica a pena de demissão ou de expulsão a esse funcionário. Este está a praticar um ato que não é de sua competência. Porque a delegação de poder tem sua limitação. Isso podemos ver depois na Lei 14, para quem estiver interessado. A Lei 14/2011, desde agosto, fala muito sobre a delegação de competência, a delegação de poderes. Então não pode. Também o mesmo pode acontecer nas incompetências. Um chefe de repartição tomar uma decisão de nomear ou exonerar um outro chefe de repartição numa determinada instituição. Não pode, é incompetência, não é competente. E acontece também muito nas escolas, né? Um diretor da escola mandaram instaurar um processo disciplinar e aplicar uma pena de demissão ao professor. Não pode, é incompetente. Isso não cabe a ele, cabe ao administrador do distrito. E também o recurso contencioso pode ter como fundamento, nos termos do artigo 34 da Lei 7/2014, de 28 de fevereiro, o vício de forma. Nesse vício de forma também se inclui a falta de fundamentação. Aqui que é o grande problema, é o que mais acontece. A falta de fundamentação. O que é fundamentar? Fundamentar a sua decisão é trazer os elementos de fato e de direito que nortearam aquela decisão. Não implica se escreveu muito ou escreveu pouco, mas o importante é demonstrar os fatos com a matéria de direito do porquê chegou àquela conclusão. Isso é que é fundamental. E não simplesmente trazer 30 páginas de fatos, 30 páginas de matéria de direito, mas, no entanto, entre essas 60 páginas não haver um entrosamento entre os fatos alegados e as provas exibidas naquela alegação. Isso não é fundamental. Mas se você escrever uma página de direito e uma página de fato, e esses fatos, você ter elementos de como sustentar, de como provar, você fundamentou. É dizer que o João é pai de Manuel e junta o comprovativo da cédula pessoal ou do documento de identificação pessoal, que é o BI. Aí você fundamentou e provou. E vais para as consequências da filiação. Então, fundamentar é exatamente isto. E também pode ter como fundamento do recurso contencioso a violação da lei, que nesse caso inclui a falta de respeito pelos princípios de igualdade, proporcionalidade, de justiça. Nesses casos também é fundamento de recurso contencioso. Violou a lei, não respeitou o princípio de igualdade, da proporcionalidade, da justiça e praticou os atos de má fé, sabendo que a lei não diz aquilo. E, por fim, tem como fundamento do recurso contencioso o desvio de poder. Você foi conferido um certo poder de gestão financeira. No entanto, além de tomar os seus atos administrativos sobre a gestão financeira, já toma decisões sobre a gestão de recursos humanos. Aí você desviou-se totalmente do seu poder. Então, é assim como funciona o recurso contencioso. Requisitos de petição inicial.
vamos nos basear daqueles que já dissemos anteriormente, que aqueles são os requisitos da petição inicial, tanto da legislação administrativa e como da jurisdição civil comum. Os requisitos são os mesmos, com a particularidade de que na jurisdição administrativa o tribunal administrativo é mais amiga do cidadão, é mais próxima do cidadão. Não se exige muita formalidade, mas deve-se respeitar os requisitos. Para hoje, muito obrigado e prometo trazer mais vídeos para este canal com a outra temática. Recordando que Moçambique é um Estado de direito democrático e de justiça social, nos termos do artigo 1 da Constituição da República de Moçambique. Muito obrigado.